Boa noite, você que está chegando, estou bem feliz de estar aqui com você. Quando eu não estou feliz, né? Sério, fazer esse trabalho, sabe quando você vai entrando, as pessoas vão entrando, falar nisso, vão dar um tempinho para as pessoas entrarem, eu vou vendo e assim vai me emocionando. E engraçado porque é como se você que está chegando aqui é alguém que eu conheço há bastante tempo e as pessoas acho que sentem isso por mim também. Eu estava caminhando no shopping e aí uma moça me para e fala assim, Ângela, e aquele sustão assim, sabe? Aí ela fala assim, eu te conheço, eu te sigo. Aí eu falo, ai, tudo bem, tudo. E aí ela fala assim, ai, desculpa, eu levei um susto, eu não esperava te encontrar. E é como se eu encontrasse uma grande amiga. Aí eu falei, olha, esse realmente é um elogio que eu gosto de ouvir, porque esse é o propósito do meu trabalho. Eu não quero que você me veja como uma autoridade, as pessoas ficam tentando ser autoridade, aquela pessoa distante. Eu não, eu quero estar próxima de você que está aqui. E isso enche o meu coração, assim, falo, nossa, é sinal de que realmente elas sentem que eu faço, né? Por elas, para eles também, porque os rapazes estão chegando aqui. E é com todo o meu amor, todo o meu carinho. Vamos lá. Quem já está com papel e caneta, tem o planner, já baixou o planner, eu quero que você anote, porque tem muitas perguntas hoje, tá? Você sabe que eu amo trazer para você uma outra perspectiva, um outro olhar, e para isso as perguntas mexem com a gente. Todas as vezes que eu te fizer uma pergunta durante essa aula hoje, você vai fazer um trato comigo. Você vai se perguntar, sabe? Como assim, nossa, eu quero que você pergunte assim, ó, profundamente, tá? Porque essa investigação, ela tem um poder para você que você nem imagina. Vamos lá, faz o seguinte, já vamos compartilhar essa aula? Você que está chegando, aproveita para compartilhar com aquela amiga que você gosta tanto, que você quer o melhor dela. Como é que a gente sabe que gosta de uma amiga? Você sabe como você gosta de uma amiga? Quando você quer o melhor para ela. Amar é querer ao outro todo bem. Então, tem alguém que você quer bem, talvez a sua irmã, talvez alguém que trabalhe com você, que você vê que está perdida e fala assim, nossa, olha, é um momento. Alguém que precisa ouvir o que vamos falar hoje, porque hoje esse conteúdo, sério, eu preparei com todo o meu amor. Seguinte, você assistiu a aula 1? Se não assistiu, volta lá e assiste. Assiste porque é imprescindível para você fazer um acompanhamento. Volte, assiste depois, olha só. Você vai assistir essa aula até o final e hoje ainda, talvez no máximo amanhã, amanhã você vai ter o dia livre, porque a terceira aula é depois de amanhã, então você vai pegar essa aula, assistir e fazer todas as anotações das perguntas. Combinado comigo? Então assim, assista depois, porque nela a gente começou a abrir o mapa que você nunca olhou, o território que existe dentro de você. E essa história de mapas já sabe como começou, né? Estava na reunião com as meninas e falei que eu adoro viajar, adoro conhecer o mundo. E aí fiquei pensando em quantos territórios existem dentro de nós que nós nunca caminhamos, nunca passamos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula, tá? Hoje a gente vai olhar o que impede você de seguir em direção à vida que você merece. Porque não adianta, né, você descobrir quem é se continua carregando o que não é seu. Não adianta nada. Então vamos lá, compartilhe. Estou esperando, tá? Vou esperar um pouquinho, me fala de onde você vem, que eu quero saber e esperar só mais um minutinho, tomar uma aguinha aqui para continuar. Vamos lá, compartilha, esperar só mais um minutinho. Porque esse conteúdo tá incrível. Ah, enquanto isso vou contar uma história para vocês. Sabe que todas as vezes que você faz uma transformação na sua vida, existem várias etapas. E a primeira delas é criar a resistência. Qual é a resistência? Olha só, presta atenção nisso. Isso não sou eu que disse não, tá? Freud escreveu um livro inteiro sobre isso, chamado Processos de Resistência. Toda vez que você pode evoluir, que é apresentado uma possibilidade nova, e mesmo que aquilo seja muito melhor do que a realidade que você vive hoje, num primeiro momento, aquele seu lado que não quer evoluir vai falar, ah, mas isso não é para mim. Ah, agora eu não tenho tempo.
Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir nisso agora. Ah, eu não vou ter tempo, eu vou comprar esse curso e não vou assistir. Tudo é o quê? Desculpinha. O que são essas desculpinhas? Processo de resistência. O seu outro lado, aquele lado sombra que não quer que você evolua, porque ele tem um ganho indireto, não quer que você saia do lugar, porque você no mesmo lugar, se você não evoluir, ele tem um ganho. Ele não gasta energia, ele não tem que ir para o novo, ele não tem que experimentar novas experiências. Aí você que está me ouvindo fala, Ângela, mas o que eu mais quero é viver novas experiências, eu não aguento mais essa realidade, eu não aguento mais as mesmas coisas. Então você tem que se permitir, porque senão aquele eu vai dizer, não é para você. Você sabe a história, eu outro dia li um livro de um grande cantor italiano, que estava, Caruso, acho que é o nome dele, ele ia se apresentar num grande palco, que era o sonho da vida dele. E aí, quando ele estava caminhando para a apresentação, deu um branco, e ele disse, eu não posso chegar aí, eu não posso me apresentar. E tinha uma plateia enorme esperando por ele, e ele, sabe quando dá um branco, treme, e teve um ataque de síndrome do pânico, ele não conseguia dar nenhum passo. E aí ele resolveu voltar, ele não ia entrar no palco. E ele teve a luz de gritar para ele mesmo, meu eu menor, eu agora quero que você fique quieto para que o meu eu maior suba naquele palco e dê o show dele. Meu eu menor, eu quero que você fique quieto e deixe o meu eu maior se apresentar. E ele vai e se apresenta. E muitas vezes o seu eu menor começa a falar mais alto. E aí te dá medo, medo do autoconhecimento, medo do que você vai encontrar aqui, medo de ir para o novo, medo do sucesso. As pessoas temem mais o sucesso do que o fracasso conhecido. Fracasso eu já conheço, eu vou ficar por aqui. O sucesso vai me trazer novas possibilidades e talvez faça com que eu perca pessoas, eu não quero perder. E aí continua tudo igual, entra ano e faz ano. Mas faça-se uma pergunta. O que acontecerá na sua vida daqui a 3 anos se hoje, quando você me ouve, você não resolver tomar uma atitude diferente, se olhar de forma diferente? O que será da sua vida daqui a 5, 10 anos? Eu hoje, quando falo com você, agradeço a Ângela do passado, que deu o primeiro passo para fazer uma coisa completamente diferente do que ela fazia. Para enfrentar o novo, para ter humildade de aprender do zero tudo de novo. E se eu não tivesse tido essa coragem, eu não teria os resultados que eu tenho aqui agora. O resultado que eu tenho hoje, ele dependeu de um passo. O primeiro passo, quando eu decidi fazer o que eu faço hoje. E às vezes esse primeiro passo é me conhecer. Como é que eu posso me conhecer? Foi esse o meu primeiro passo. Como é que eu posso saber tanto sobre mim que a opinião de ninguém mais vai importar além da minha? E aí você vai tomar a sua estrada. Então vamos lá, tá? Eu quero que você, já compartilhou a live? Deu seu primeiro passo hoje. Hoje a gente vai olhar o que te impede de seguir em direção. Porque não adianta nada, né? Você ficar se segurando. E o que você está carregando aí que não é seu, nós vamos ver isso, que faz você rodar em círculo, ficar no mesmo lugar. Se você assistiu a aula 1, é imprescindível que você, se você não assistiu, tá? Que você volte e assista lá. Por quê? Para continuar essa aula aqui, mas você precisa ter o conteúdo completo para fazer a aula número 3. Então você vai ter um dia livre para juntar o conteúdo das 2 aulas, entender o que está se passando na sua vida, ter clareza, saber o que você quer mudar. Então, para começar a abrir um mapa que você nunca olhou, um território que existe dentro de você por onde você nunca passou. De onde saiu essa ideia de território? Eu estava reunida com as meninas para falar sobre essas aulas e falei espontaneamente assim, falei, sabe, eu vejo o mundo tem tantos lugares inexplorados, tantos lugares que eu gostaria de ir, de conhecer, mas pior do que não conhecer os lugares do mundo é não conhecer os territórios dentro de nós. E aí a Vanessa me disse, Ângela, isso daria um bom motivo para uma aula. Eu falei, porque
existem territórios nunca explorados por nós que estão dentro de nós. E a gente vai trafegando sempre na mesma estradinha, andando sempre do mesmo jeito, rodando em círculos, convivendo com as mesmas pessoas. E hoje você vai ter aqui uma oportunidade de olhar o que te impede de seguir em direção à vida que você merece. Por que você continua rodando em círculos? Por que o seu território é tão reduzido àquilo que você conhece? Por que você não se permite ir um pouco além? Porque não adianta, né, você descobrir quem você é e continuar carregando o que não é seu. Hoje nós vamos saber assim, ó, vamos falar dos buracos que existem aí no seu corpo e que são dos vazamentos, sabe quando você se sente drenada, sem energia? Essa energia ela é drenada por buracos que estão no seu corpo emocional, que te deixa cansada, com aquela sensação de que não vai dar conta. Vou te dizer, tem pessoas que desenvolvem até um excesso de peso para conseguir carregar as dores da vida. Olha que loucura. Numa forma de proteção inconsciente, o seu corpo fala, nossa, ela tem que comer mais, ela tem que ficar, ou ele, né, ficar robusta para aguentar o peso da vida. E aí você não sabe por que você está comendo as suas emoções, você começa a se alimentar excessivamente para dar conta, sendo que grande parte, a maioria desses pesos não são seus. São pesos que você está carregando pela vida, que você aprendeu desde criança que deveria carregar, que aí você vai ver que você desenvolveu uma forma de autossabotagem que faz você pegar cargas que não são suas. E hoje nós vamos falar de quatro coisas que você carrega, os sabotadores que você carrega aí e que estão fazendo você viver uma vida completamente limitada. Ou seja, você poderia estar vivendo uma vida maravilhosa, que você merece a vida dos seus sonhos. E aí você fala assim, não, Ângela, como assim? Você não sabe as obrigações, o que eu tenho que fazer? Eu vou te ensinar que toda a realidade que você cria hoje para você, você está criando primeiro dentro de você. Então, fica ligado aqui que eu vou falar das quatro coisas, os quatro sabotadores invisíveis que impedem você de viver a vida que você merece viver, a vida dos seus sonhos. A outra coisa que nós vamos falar são de como identificar essas dores, que são, na verdade, crenças que você carrega. E crença é o seguinte, você acredita que é verdade, que você deve carregar esses pesos. Nós vamos falar delas aqui hoje. E o que significa esse corpo furado que te drena? A terceira coisa é isso. O que significa esse corpo emocional todo furado que drena a sua energia, que te deixa sem força, que faz você comer muito para aguentar o tranco da vida? Será que você precisa viver assim? E a quarta coisa é como começar a fechar esses furos e a recuperar a sua energia. Sim, a sua energia, ela move o seu corpo, ela que faz você ter vontade de agir, de fazer as coisas. E aí você entra naquele ciclo de preguiça, procrastina, não tem vontade de fazer, não tem ânimo, está afastada da sua alma, da sua vontade de viver, porque toda a sua energia está sendo drenada por esses buracos que estão no seu corpo. Vamos falar sobre isso? Sim. Pensa o seguinte, você não está infeliz. Estar infeliz é assim, ó, um rótulo que você busca, eu estou infeliz. É mais fácil, né, você encontrar um rótulo para o que você está sentindo e não olhar para o que tem por trás dessa sensação que você chama de infelicidade. Muitas vezes, isso que você chama de infelicidade é que você está cheia de coisas que nunca foram suas e que te ensinaram a carregar. Sabe aquela sensação assim de cansaço no final do dia? Parece que você acordou, entrou naquele ciclo repetido, fez todas as obrigações do dia, vai dormir, o dia é igual, amanhã vai ser igual, óbvio, né? Pensa o seguinte, nós produzimos entre 60 a 70 mil pensamentos por dia. Você acha que você tem condições de pensar sobre como serão esses 60 mil pensamentos todo dia? Não. A grande maioria deles, os meus, os seus, estão no piloto automático, porque a gente não teria condições de pensar sobre os nossos pensamentos, como criamos, como pensamos. A gente simplesmente
vai pela vida no piloto automático. Ok. Se você repete a grande maioria dos seus pensamentos, porque você não tem como pensar sobre eles, quase tudo está no piloto automático. Você já está ali com tudo automatizado. Se você não tiver consciência do que está acontecendo na sua vida, o que esses pensamentos automáticos estão produzindo como resultado, estão levando você a fazer, e se você não tem consciência do que você mudar, a sua vida será eternamente uma repetição. Pode vir até o final da vida uma vida sem evolução. Como não existe vida nessa terra sem evolução, mesmo aquelas pessoas que ficam paradas, sem fazer nada, elas vão se mexer, porque o universo está em movimento, tudo está em movimento. Só que elas não irão para a direção que elas gostariam, sendo que você pode ir para a direção que você gostaria, desde que você tenha consciência do que você quer e como direcionar os seus pensamentos. E as sensações que você tem de cansaço, de não dar conta, de ai meu Deus, eu tenho que amanhã fazer isso, aí você olha, sua agenda está lotada, você está sempre correndo atrás e nunca chegando. Você tem essa sensação? Conta para mim aí. Você tem essa sensação? Eu estou sempre com aquela sensação de que eu estou correndo atrás, eu nunca chego. Por quê? Muitas vezes não é essa ansiedade que você cria só com os seus pensamentos, nem a tristeza, é o excesso. Excesso de expectativa, excesso de culpa, excesso de histórias que você carrega, que não são suas e que você aprendeu que tem que lidar com elas porque te ensinaram. Hoje eu quero que você se pergunte, faça a pergunta para você. Quando você se pergunta, você abre um espaço dentro de você para uma resposta diferente daquela que você no piloto automático está acostumado, tá? Que peso você está carregando? Será que esses pesos são seus de verdade ou você simplesmente pegou a história de alguém e está carregando aquilo que não é seu? Quais são os pesos que você carrega? Anota aí no seu caderninho, veja que pesos eu estou carregando. Aí você vai descrever qual é o seu maior peso hoje, aquilo que é mais difícil para você. Segunda pergunta, de quem é esse fardo? De quem é esse fardo que você chamou de responsabilidade? Ai, mas é da minha responsabilidade. Será que é? Será que você tem que dar conta disso ou você está fazendo só para ser boazinha, para ser o bonzinho? Quem disse que você precisa dar conta de tudo? Sabe, mágoa, autocrítica, procrastinação, culpas, tristeza, aquela sensação de estar perdida. O que é isso? Isso são vazamentos emocionais. E ninguém transborda num corpo furado. Em que momento você sente que você pode carregar pela vida amor, paz, leveza, alegria, diversão? Isso cabe na sua vida também? Se eu te fizesse uma outra pergunta, quando foi a última vez que você riu solto, sem saber assim, sabe, sem controlar? Quando foi que você realmente soltou tudo? Me conta aqui, qual desses furos que eu falei, tristeza, culpa, mágoa, raiva, você carrega? Você reconhece em você? Qual é aquele que mais te aprisiona? O medo da crítica? O medo de ser criticado? O medo de ser abandonado? Qual é o furo que você sente que mais te aprisiona? Escreve nos comentários para mim. Talvez você esteja presa ao medo de errar, aí você faz tudo certinho. Ou o medo de desagradar, e aí então você se torna aquela boazinha, sempre querendo agradar todo mundo, sem pensar nunca em você, porque aprendeu que egoísmo é feio. Ou talvez você entre num perfeccionismo exagerado, tentando controlar tudo, controlar a sua vida, controlar a vida dos outros. Como esses vazamentos se formaram?
Essas crenças e padrões não surgiram do nada. Muitas vezes elas são repetições de padrões familiares. E você, como está no piloto automático, você automaticamente entrou naquilo que é da sua família, que não tem que ser seu. São heranças emocionais. Como a gente herda isso? Como a gente herda essas heranças emocionais? Vou contar uma história para você que eu acho bem interessante. Tinha uma família que a mãe sempre servia um peixe, e quando ela fazia o peixe, ela cortava a cabeça e o rabo do peixe, só servia o meio. E sempre assim, ela nunca aproveitava a cabeça nem o rabo, só servia o meio do peixe. Aí um dia a filha questionou: mãe, por que você não aproveita o rabo e a cabeça do peixe? Na casa da minha amiga, a mãe dela faz peixe assado e coloca um peixe inteiro na mesa. É tão bonito ver o peixe inteiro. E aí ela disse assim: não, mas aqui em casa eu aprendi com a minha mãe a fazer assim. O certo é assim. Aí a mãe ficou meio curiosa, respondeu aquilo para a filha, mas ficou curiosa e foi perguntar para a mãe dela. Falou: mãe, a senhora me ensinou a fazer o peixe só a parte do meio, tirando a cabeça e o rabo. Por quê? Aí a mãe dela falou: não, é porque eu só tinha uma assadeira e não cabia o peixe, então eu tirava a cabeça e o rabo. Foi assim que você viu, foi assim que você aprendeu. Você nunca me perguntou por quê, você ensinou para sua filha desse jeito, como se fosse o certo. Quantas coisas a gente pega como verdade da nossa família, sem questionar, sem fazer a menor pergunta. Veio ali, você aprendeu e no piloto automático você continua com o mesmo padrão, fazendo igual. E aí você fala: esses padrões de pensamentos têm os resultados que eu gostaria? Ou eu estou vivendo a vida de acordo com o que minha mãe esperava de mim, meu pai, minha avó? Tem pessoas que escolhem a profissão porque a mãe escolheu ou porque o pai. Eu uma vez peguei uma cliente que veio fazer um processo comigo. Gente, ela foi fundo, viu? Porque ela fez um dos cursos que precisa de muita dedicação. Medicina, porque o pai era médico. E a mãe esperou muito ter um filho homem para seguir a carreira do pai. Veio uma menina e a menina então seguiu a carreira do pai, médica. Não tinha a menor habilidade, odiava aquilo. E aí o corpo dela, o que fez? Começou a manifestar dores, ela sentia dores pelo corpo inteiro, até se achar incapaz de exercer a profissão porque o corpo reclamava. E quando ela veio fazer o processo, ela me disse: eu posso te confessar uma coisa? Eu odeio ser médica. Mas falar que odeia ser médica é como se eu fosse uma pessoa má, que tivesse desistindo de uma profissão onde eu aprendi que ser médico é como se fosse um sacerdócio, você tem que se dedicar. E como eu posso odiar algo que eu deveria me dedicar a vida inteira? Essas crenças levam você a seguir um caminho que não é seu, andar por um território que não seria da sua alma, para seguir o caminho de alguém. Mas qual é o seu propósito aqui nessa terra? Seguir o caminho dos seus pais? Ou traçar a sua própria estrada e seguir o seu caminho? Você já parou para pensar que às vezes o seu medo nem é seu? A gente herda emoções, a gente herda talentos, possibilidades na vida, mas também dificuldades, medos. Você já parou para pensar que aquela ideia que você tem que se sacrificar para agradar alguém, o tempo inteiro tentando ser a boazinha, foi passada pela sua mãe, que você tem que ser uma boa moça, ou pela sua avó? Por gerações que também estavam tentando ali agradar, sobreviver. Mas se você continua repetindo sem consciência, você nunca vai escolher o que quer viver. E isso significa o quê? Não há nada mais pesado do que viver uma vida que não é sua.
Não há nada mais pesado do que viver a vida que as pessoas esperam de você. E viver só o que esperam de você é tentar agradar o tempo inteiro, é dar a sua vida, que foi o seu maior presente, de presente para alguém. Você tira de você a possibilidade de criar a sua própria história. Vou contar para você uma história minha. E na minha família, nós éramos uma família numerosa e o tempo inteiro eu ouvia que eu era a mais diferente. E aí a gente ouve aquelas coisas, né? E engraçado, porque fala isso para uma criança, a criança não sabe que você está brincando. Mas falavam muito para mim, a Ângela é adotada, porque eu sempre tive um comportamento que não era o mesmo padrão da família. Mas mais tarde, bem mais tarde, eu descobri que o meu comportamento não era o mesmo da minha família. Vamos dar um exemplo bem claro assim. Todos, 100%. Todos da minha família eram fumantes. Eu fui a única que não fumou. E por que eu não fumei no meio de um monte de fumantes e odiava cigarros? Porque eu queria ser diferente. Qual era a referência quando você quer ser diferente? A família. Ou seja, se você copia o exemplo, você está copiando o exemplo. Mas o contra-exemplo é também uma referência do que eles são. E aí eu sempre fui bem natureba, assim. Passei um tempão sem comer carne, cuidando da alimentação, fazendo exercícios. Aí a brincadeira era, a outra só quer ser a geração saúde, ela acha que vai ser eterna. E não sei o que vai acontecer, vai ter um monte de dias de vida, mas que vida sem graça. Só fica cuidando, fazendo ginástica, cuidando da vida, fazendo da alimentação. Não aproveita, não come gordura, carne. Resultado. Nós éramos 8 filhos, só somos 3 vivos. Eu perdi 2 irmãs com câncer. O avô teve câncer. E aí você fica pensando, o que alguém cria na vida dela como resultado que é escolha? Provavelmente eu posso ter, né, a célula que cria o câncer dentro de mim. Ela vai se desenvolver ou não, se eu der alimento para ela. Se eu colocar foco nela. Quais são as escolhas que eu faço todos os dias? Da minha saúde. E você tem escolhas todos os dias, todos os dias. Quais são as escolhas que você está fazendo? Conscientes, que vão trazer um resultado diferente. Pega aí o seu caderninho ou o seu planner e escreva. Vamos lá, vamos anotar. Eu quero sinceridade, tá? Hoje, quando você olha para a sua vida, o que você mais quer? Qual é o seu maior desejo? Agora você vai escrever. Por que você ainda não tem isso? Por que você ainda não conseguiu o seu maior desejo? É na área profissional? É na área financeira? É na área da saúde? É no seu corpo físico? É em relacionamentos? O que você mais quer? Qual o pensamento que você sente que te limita, que te prende hoje, que impede você de alcançar isso? Eu vou te ensinar uma coisa. Começa esse pensamento assim, eu vou dar um exemplo. O que eu mais quero é encontrar um grande amor. Vamos lá. Muita gente vem falar, eu gostaria de ter um grande amor. Tá. Qual é o pensamento quando você fala assim, eu gostaria de encontrar um grande amor? Qual é o pensamento que vem logo seguida quando você pensa na possibilidade de encontrar um grande amor? Homem tá difícil, homem não quer nada com ninguém, ou as pessoas estão perdidas, ou o meu grande amor é uma mulher e mulheres não gostam de mulheres, é o caso. Ou então, o meu grande amor é um homem não gosta de homem, o homem que eu gosto. Sei lá. O que está aí na sua cabeça é a sua realidade. O que você está pensando sobre o seu grande amor? O que te impede de ter esse grande amor?
Escreva, tenha clareza. Aquilo que você acha que te impede de ter esse grande amor, por trás desse, eu acho que eu não tenho um grande amor porque, escreva bem assim, eu acho que eu não encontrei ainda um grande amor porque, se for na área profissional, eu acho que eu ainda não me realizei profissionalmente porque, atrás desse porquê tem algo que você acredita. Aí você vai começar a seguinte, eu acredito que, essa é a sua crença. De onde você acha que essa crença vem? Talvez você se dê conta que você ouviu a sua mãe falar isso. Talvez você se dê conta que você viu o seu pai sofrer por causa de falta de emprego, por isso você não consegue trabalhar hoje. Talvez você acredita que é difícil porque a sua irmã sofreu muito. É você, cada um, nós estamos aqui com muitas pessoas, cada um tem uma história. Eu estou fazendo essas perguntas para que você identifique aquela crença que está fazendo com que você não realize aquilo que você mais quer. Agora nós vamos para outra pergunta. Você descobriu de onde vem? Provavelmente aqui você tem um insight. Nossa, eu descobri que eu não tenho um grande amor porque minha mãe dizia que eu nunca vou encontrar um grande amor. Ou minha mãe dizia que é muito difícil eu não tenho o trabalho que eu quero porque o meu pai dizia que é muito difícil mulher se realizar no trabalho. Sei lá, tem algo aí que aconteceu na sua casa, na sua família, que você viu, que você viveu. Talvez não tenha sido dito diretamente a você, mas foi uma experiência que você viu através de uma irmã, de um irmão. Talvez você tenha visto essa experiência através de algo que aconteceu com os seus pais, algo que você viveu na sua história, que limita o que você mais quer hoje. Talvez caia aí uma ficha bem grande, tá? É hora de ter um insight. Agora, vamos para outra pergunta. Quais padrões de atitude você continua fazendo, mesmo sabendo que te faz mal? Mesmo sabendo que não vai te levar ao seu melhor caminho? Anota aí. De onde vem esse padrão? Essas perguntas é para que você entenda que tudo que está na sua realidade hoje, absolutamente tudo, você criou em algum nível dentro de você através do que você acredita, através do que você pensa, só que você pensa e não tem consciência sobre o que você pensa. Porque você está no piloto automático, como a história do peixe, que está sendo servido na tigela, não porque precisa ser servido na tigela, mas porque um dia alguém começou a servir, a outra viu e continua fazendo assim, são os pensamentos. Eu sei que mexer com essas crenças, com isso que você acreditou a vida inteira, dói. Mas se você não encarar, se você não olhar, a dor continua lá. E você vai continuar tentando sobreviver, tentando preencher esse corpo furado, sabe? Que só drena a sua energia com qualquer coisa. E aí, quanto mais você põe, mais vaza. Quando você põe, você vaza. Por isso é que você sente assim, eu gasto tanto, no dinheiro nunca sobra. Ou então eu estou com um relacionamento que não dura, ou então eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa para me relacionar. Talvez você esteja aí se distraindo com coisas que nem vão te levar para lugar nenhum, e troca canal e vê série. E aí, entra ano e sai ano e a vida do mesmo jeito. Por quê? Nada disso nunca será suficiente. Você precisa, na realidade, mudar a lente da vida. Quando você muda o olhar, é uma direçãozinha que você pega diferente, o resultado lá na frente é outro. Sabe, aquelas crenças desde criança que vem lá, dinheiro é difícil, o dinheiro nunca dá, nunca chega no final do mês. Você colocou isso na sua cabeça porque você viu isso na infância. Ou, eu tenho que me esforçar muito para ter um pouco de prazer. Não, eu posso ter tudo, mas eu não posso me dar o direito de aproveitar a vida, senão estou fazendo alguma coisa errada.
Sabe aquela sensação de toda vez que você está se divertindo, você sente culpa? Então, eu quero que você olhe, qual a crença, o que cai para você de ficha aí, que te dá a ideia de que realmente é uma crença que está dominando os seus pensamentos? E isso pode até ter feito sentido para você em um momento da sua vida, mas agora, essa altura da vida, já que você está aqui, né, você quer alguma coisa diferente? Você quer continuar vivendo assim? Ou você quer realmente colocar algo diferente na sua vida? A mente cria o tempo inteiro, a sua mente é criativa, ela está criando o tempo inteiro. E a mente que cria é a mesma que limita. Então, hoje eu te convido a reprogramar seus pensamentos, a criar um novo programa. Suas crenças, sua energia, ela depende da qualidade dos pensamentos que você coloca aí nessa cachola, né? Como você está alimentando esses pensamentos? Depois de amanhã tem a nossa próxima aula, a terceira aula. E a gente vai fechar essa jornada com a aula mais poderosa que você pode imaginar. Eu quero que você, que está vivendo o roteiro de alguém, eu te pergunto aqui, você está vivendo o seu próprio roteiro ou você está no roteiro de alguém? Eu quero que você crie esse roteiro seu. Eu quero que você viva a vida de acordo com a sua essência. É a aula da virada, é aquela aula que você vai ter a oportunidade de ser a protagonista da sua história. Mas é uma decisão. Antes disso, você precisa decidir. E eu te pergunto, você quer continuar vivendo no automático, sabe? Ou você quer tomar as rédeas da sua vida? Talvez você não esteja infeliz, você só esteja cheio de coisas que não te pertencem, não são suas, você está carregando coisa que não é sua, são de outras pessoas. Faz sentido para você? Te deram uma carga e você saiu carregando como se fosse sua, nunca parou para questionar porque tem coisas para fazer, está preocupada em ser a boazinha, em atender, em controlar, em pertencer, em agradar, em criticar. Uau! Se está pesado, se está difícil, não precisa ser assim. Conta para mim aqui, o que você percebeu hoje sobre você? De tudo que eu falei, o que mais fez sentido para você? O que você vai levar daqui hoje que vai fazer assim, nossa, aqui tem um caminho. E na próxima aula eu vou te oferecer muito mais. Eu quero que você esteja comigo. E se essa aula fez sentido para você, eu convido você a compartilhar com alguém que precisa olhar para dentro com coragem. É uma atitude de muita coragem. E antes de tudo, eu quero te parabenizar por estar aqui, por ter chegado até o final dessa aula comigo. E saiba que você não está sozinho, eu estou aqui. E que na próxima aula eu vou trazer ainda mais clareza e já um caminho de luz, porque eu quero muito que a sua estrada, o seu território seja seu. Você merece viver a vida dos sonhos, dos seus sonhos. Você não tem que viver, que ser protagonista na história de alguém, coadjuvante, digamos assim, na história dos seus pais, dos seus irmãos, da família. Você pode ser o criador e a criadora da sua história. Então vem comigo na próxima aula, te espero e fica ligada porque convido uma amiga, não deixa de convidar, tá? Se essa aula fez sentido para você, se realmente é algo que fez você pensar, compartilha com uma amiga e venha para a nossa próxima aula que acontece depois de amanhã. Te espero!